Oi, pessoal. Vamos então à explicação do conteúdo desta semana. Esta semana nós iremos aprender sobre avaliação postural. Então, ali no material que a professora disponibilizou para vocês no Google Docs, vocês têm uma apostila com o conteúdo. De início, a apostila de vocês ela traz aqui a definição, de postura e postura padrão. Então, vocês vão fazer a leitura. Depois aqui nós temos uma imagem, tá? Que ela mostra o alinhamento esquelético ideal. Então, aqui vocês vão observar aqui a pessoa está, de costas, na posição posterior. Então, aqui temos uma linha, que segue aqui no meio dos pés até o meio da nossa cabeça. E aqui nós temos a pessoa na posição lateral e temos a linha traçada, que vai da orelha, passa aqui pela pelve, pelo joelho e vai até o maléolo, tá? Então, essa aqui é uma posição anatômica do esqueleto, considerada a posição ideal. Na avaliação postural, vocês vão ver muito assim essas linhas que são usadas para a gente poder observar se o nosso corpo ele está com a postura correta ou não. Aqui temos algumas imagens, da musculatura ideal. Aqui a pessoa está de lado, de costas e na posição anterior. Pessoal, para começar a análise da postura, a gente precisa saber o que são os planos, Então, assim, os planos anatômicos, que são esses três, o plano sagital, o frontal e o transversal, eles são usados para dividir o corpo humano de forma a descrever a localização de estruturas ou a direção dos movimentos. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação postural, a gente sempre tem que ter em mente esses três planos para conseguir realizar essa avaliação de forma correta. Então, observem aqui, o plano sagital, que é este primeiro aqui, ele corta o corpo em esquerda e direita, como se a gente tivesse uma linha no meio do corpo, esquerda e direita. O plano frontal, que é este aqui, ele divide o corpo em anterior, que é a parte da frente, e posterior, que é a parte de trás, que vocês vão ouvir falar muito na avaliação postural. E o plano transversal, que ele corta o corpo ao meio, E a gente tem aí os membros superiores, a parte superior do corpo, que é a parte de cima, e a parte inferior, que é a parte de baixo. Então, são os planos anatômicos muito usados na hora da avaliação postural. Depois aqui, nós temos daí as vistas, lateral, alinhamento ideal da vista olhando o corpo de lado, que eu já expliquei para vocês antes, A gente traça uma linha imaginária que vai da orelha até o maléolo. Quando a gente vai fazer a avaliação postural na escola, existe um material que é o simetrógrafo, que é esse quadro aqui, quadriculado, que a gente utiliza para fazer a avaliação postural. Então, com este quadro aqui, ele nos permite traçar essas linhas e ver se o posicionamento do nosso corpo está correto. Aqui temos a vista posterior, que é de costas, Aí a linha ela sai aqui do meio dos pés, vai até o meio da cabeça. E temos a vista anterior, que também sai a linha do meio dos pés e vai até cima da cabeça. Bom, pessoal, a avaliação postural. Se nós estivéssemos na escola, eu iria realizar a avaliação com vocês, tá? Só para lembrar, a avaliação postural na escola, ela se torna uma avaliação bem simples, porque muitas vezes a gente não tem o simetrógrafo, muitas vezes, ou melhor, a gente não consegue avaliar todo o corpo em função da roupa, Uma avaliação postural correta, a pessoa tem que estar somente com trajes de banho para a gente conseguir avaliar todos os membros. Então, na escola, muitas vezes a gente consegue fazer uma avaliação mais simples. Mas qual seria o objetivo desta avaliação? O professor, identificando
alguns desvios, identificando, né, a postura que o aluno tem, ele vai conseguir orientar o aluno para ele buscar ajuda médica, né, ou fazer algum tratamento dependendo do que ele apresentar. Então, por isso que é importante. E nesta aula aqui, embora a gente não vai fazer avaliação postural hoje, vocês já vão começar a ter alguma ideia do que vocês têm que observar no corpo de vocês, tá? Então, aqui eu trago algumas partes do corpo que vocês vão começar a se observar. Às vezes, ali na casa de vocês podem ficar de frente para um espelho, né? E já irem se observando. Se tiver, às vezes, alguém para estar ajudando vocês ou observando vocês, né? É uma forma de conseguir se analisar também, tá? Mas, claro, né, gente, que não vai dispensar a avaliação postural que a gente vai realizar na escola, tá? E só lembrando, existem várias avaliações posturais, tá? Essa aqui é a mais simples. Quando a gente quer saber, assim, por exemplo, alguma lesão mais grave, né? A gente tem que procurar um médico, fazer uma radiografia para conseguir identificar, tá? Essa avaliação postural, ela também não consegue medir o ângulo, né, do desvio. Ela só nos permite, assim, identificar se tem uma hipercifose, se tem uma escoliose, se a escoliose é em C, em S, coisas desse tipo, tá? A avaliação postural estática é aquela que vocês ficam parados, óbvio, né, gente? Só que, assim, essa avaliação postural estática, ela tem um pequeno problema, né? Às vezes, a pessoa, quando ela vai ser avaliada, ela tende a arrumar a postura no momento da avaliação, né? E isso não pode. Então, a postura que vocês têm que adotar no momento da avaliação estática é a postura que vocês adotam no dia a dia, tá? E a gente tem também a avaliação postural dinâmica, que é quando o professor observa o aluno quando ele está em movimento, assim, a forma que ele caminha, como é a marcha, né? A forma que ele olha, enfim, é aquela avaliação que a gente observa vocês andando, tá? A avaliação dinâmica, ela é bem interessante, principalmente quando ela não for avisada, né? Quando a gente observa vocês sem vocês saberem. Então, ela nos permite já identificar bastante coisa, a forma da passada, né? Dentre outras coisas mais. Então, aqui, ó, na vista anterior, ou seja, vocês vão ficar de frente, por exemplo, para o espelho, né? Ou de frente para mim. A primeira coisa que a gente vai observar é a cabeça, tá, pessoal? Então, a cabeça, ela vai ter ali os itens alinhada, que seria o ideal, né? Rodada à direita, rodada à esquerda, inclinada à direita. Essa imagem ali, eu não consegui achar uma imagem com todos, né, os desvios. Então, eu coloquei uma ali que tem, se vocês observarem aquele homem ali, ele tem a cabeça, né, um pouquinho inclinada para a esquerda, tá? Então, assim, vocês vão se observar. Será que a cabeça de vocês, ela é alinhada? Ela é rodada ou ela é inclinada? Tá? Depois, a gente vai para a segunda, que é a altura dos ombros. A altura dos ombros é bem fácil de descobrir, porque vocês se olhando, né, às vezes a gente já identifica se tem um ombro mais alto que outro, né? Na escola, se a gente tem um simetrógrafo, então fica bem fácil de analisar até a quantia, né? Então, aqui, ó, geralmente a gente coloca uma régua, quando não tem um simetrógrafo, em uma parede, e daí a gente vê se tem um ombro mais alto que outro. Então, por exemplo, assim, no meu caso, eu tenho o meu ombro esquerdo, ele é mais baixo que o meu ombro direito, então eu tenho uma escoliose em C, né? Uma pequena escoliose em C. Depois aqui a gente tem o triângulo de Thales, né? O que é o triângulo de Thales? Vocês estão vendo esse homem aqui, ó? Observem que aqui, ó, entre o braço dele e a barriga, o abdômen, né? Observem que aqui, ó, vamos ver se aqui, agora aqui a avaliação anterior, né? Observem que aqui, ó, aqui tem mais espaço que aqui, né? Então, ó, no caso deste homem aqui, esse aqui seria o lado esquerdo, né, dele. Então, aqui, ó, ele tem maior à esquerda, ou seja, ele tem mais espaço no lado esquerdo que o direito, tá? Depois, o teste de Adams. O teste de Adams, pessoal, vocês vão curvar o corpo para frente, vão inclinar o corpo para frente
Esse teste é bem legal porque ele consiste, né, no diagnóstico da escoliose. A gente passando a mão na coluna, a gente já consegue identificar se tem escoliose, tá? Essas gibosidades são as saliências da coluna, tá, pessoal? Das costas ali, onde pode ver que aqui no lado, ó, no lado direito tem uma gibosidade aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, gente. Ó, aqui a gente tem uma gibosidade, tá? Quando a coluna não é retinha, sabe? As costas, a coluna, tá? Então, daí vocês vão ver. Sem giba quer dizer quando é bem lisinho, bem retinho. Daí, gibosidade à esquerda e à direita, que é no caso desse aqui, tá? Opa. Volta aqui. A altura das mãos também bem fácil, vocês só vão soltar as mãos. Observem que aqui, ó, olha aqui, as mãos deste cara aqui, ó, a mão esquerda dele é mais baixa que a direita, ó. Se a gente colocar uma régua aqui, ó, a gente vai, nós vamos identificar isso, tá? Daí vocês assinaram. Simétricos é quando as duas mãos estão na altura correta, direita mais alta, esquerda mais alta. A crista ilíaca, pessoal, vai ser bem difícil de vocês se examinarem, tá? Mas ela consiste, quando a gente coloca a mão no nosso quadril, a gente sente, né, os dois ossinhos aqui, e daí consiste em saber se eles estão alinhados ou se tem algum, ó, no caso, um mais alto que o outro, tá? Aqui a gente fala crista ilíaca. Os joelhos, temos aqui o joelho valgo, que é quando forma essa abertura aqui no meio, ó. E o varo, que é quando é a perna bem junta e ela abre aqui embaixo, tá? E o normal é quando as duas pernas são alinhadas, certinho. As patelas, lembrando que a patela é esse osso aqui, né? Então, a patela, gente, vocês vão observar se ela está alinhada ou se tem uma mais alta que a outra. Os pés, também temos aqui o pé normal, né? Que é aquele pé que tem uma leve curvatura. O pé cavo, que é aquele pé que tem uma curvatura bem, aqui que tem um espaço bem grande aqui, ó, entre o pé e o chão. E o pé plano, que é aquele pé bem rente ao chão, né? Então, geralmente as crianças, quando elas não andam descalças, quando elas não brincam na grama, na areia, né? E elas tendem, muitas vezes, a ter o pé plano, né? É muito desenvolvido na infância. E o hálux, né? O hálux, vocês sabem, é esse dedão aqui do pé, né? Então, o hálux vago é aquele hálux que ele é curvado aqui, ó. Lembra aquele dedo que é meio colado com o outro? E aqui a gente tem um hálux normal. Então, esses são os pontos que vocês vão avaliar na posição anterior, tá? De frente. Agora, na posição lateral, a gente vai avaliar a cabeça novamente, né? Daí que temos a cabeça, ó. Protração, retração e normal. Então, a cabeça protusa, né? A palavra protusa quer dizer uma saliência, um aumento, né? Então, a cabeça protusa é aquela cabeça projetada para frente, ó. E a cabeça em retração é a cabeça projetada para trás. Depois a gente tem os ombros também, né? Protusos, retraídos e normal. Segue o mesmo exemplo. Aqui eu não consegui, gente, algumas imagens, tá? Bem boas, mas eu coloquei aqui, ó, temos um ombro em protusão, que é quando forma essa curvatura aqui, que daí é a origem que a gente costuma chamar de cifose, né, gente? Quer dizer, hipercifose. Porque cifose seria a curvatura normal da coluna. Hiper é quando ela é estendida, tá? E quando quando ele é retraído, que não tem a curvatura normal, a gente fala hipocifose daí. Depois temos as mãos, eu não botei nenhuma imagem aqui, mas as mãos vocês vão soltar elas, né? Vocês vão observar se ela está alinhada com o corpo, que nem a daquele carinha lá em cima que eu mostrei, se ela está na frente da coxa anterior ou se ela está mais atrás, tá? O dorso, né, gente? Aqui tem uma imagem do dorso, ó. Um dorso curvo, né? Ó, que também origina a hipercifose. Um dorso muito plano, que daí seria a hipo, e o normal, que é um dorso normal. Abdômen protuso, que é quem tem aquela barriguinha, né? E normal.